Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, e vamos nós aqui dar continuidade aos estudos que realizamos aqui toda semana do livro Obras Póstumas. O programa é Luz na Penumbra e tem o objetivo de estudar o trabalho de Kardec, aproximar o amigo ouvinte do trabalho incrível desse grande homem, desse discípulo do Cristo, né? Como entendemos e sabemos, um dos maiores discípulos do Cristo para os tempos modernos. São muitos os discípulos, ou seja, os trabalhadores do bem, e Allan Kardec é um desses, que dedicou a sua vida, boa parte dela, à prática do bem, não somente quando ele tornou-se Allan Kardec, pois o nome dele, né, de batismo não é esse, né, de nascimento, Hippolyte Léon Denisard Rivail, e ele se torna Allan Kardec, mas muito antes dele tornar-se essa figura emblemática, né, ou seja, esse nome, né, que causou, né, uma grande polêmica, eu diria, talvez, por conta, né, da figura que ele representava no mundo científico, e adota ali um pseudônimo que lhe foi sugerido, para que as pessoas não confundissem o homem no mundo, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, o grande pedagogo, discípulo de Pestalozzi, que desde pouca idade, né, ali da adolescência, ele já administrava o Instituto do Pestalozzi quando este precisava ausentar-se em viagens, e ele deixava esse encargo, né, de grande responsabilidade ao jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail. Daí a gente vê, né, que desde muito cedo esse jovem demonstra a sua capacidade no campo da administração e todas as outras às quais ele foi filiando-se durante o decurso de sua vida, né? Então, quando a gente ouve falar que o Allan Kardec ele pertencia a várias academias científicas, não é à toa. Então, quando um homem desse porte, desse nível intelectual e também moral, porque, como eu disse ainda há pouco, ele praticava o bem desde muito cedo, sempre. Então, quando alguém dessa estirpe escreve alguma coisa, fala alguma coisa, é interessante a gente prestar atenção. Então, acho que o Luz na Penumbra cumpre, né, um grande papel em levar ao público, né, o próprio trabalho de Kardec, porque muitas pessoas acabam não lendo. Acreditam que é difícil ler Allan Kardec, são palavras incomuns, difíceis, e acabam não se aproximando tanto do trabalho dele. E isso talvez seja um grande erro daquele que adota o Espiritismo como a sua, né, estrutura orientadora para as coisas do espírito, das relações da mediunidade e do crescimento pessoal, da prática da caridade, da maneira como nos é colocado ali, né, a questão tão profunda e importante da prática do bem, não como uma regra, né, mas sim como uma necessidade. Então as pessoas às vezes têm essa imagem equivocada do Allan Kardec, daquilo que ele escreveu, e se satisfazem apenas com aquilo que é dito por outras pessoas, ou na importância que essa figura tem no meio espírita, mas não vão lá nas obras e ali buscar o conhecimento espírita. Porque se a gente quer entender de espiritismo, é preciso ler, refletir e praticar o que se encontra nas obras escritas por Allan Kardec. Porque é ali que está o trabalho todo dele e dos espíritos superiores. E nenhum nome, codinome, seja encarnado ou seja mesmo desencarnado, um espírito
que psicografa livro, nenhum desses trabalhos substitui o trabalho de Kardec. E conhecendo o trabalho de Kardec ajuda até a gente a, quando ler outras coisas, porque devemos ler todas as coisas, né? Conhecendo o trabalho de Allan Kardec, a gente passa a ter condições de poder fazer uma devida e necessária comparação. Se realmente aquilo que está sendo dito ali está dentro do escopo, né, dentro do trabalho e da estrutura, tanto intelectual quanto moral, posta, né, nos trabalhos de Allan Kardec, que são a essência, a imagem mesmo da doutrina espírita. Então nenhuma outra obra substitui isso aí. Mas muitas pessoas acabam se afastando, né? Porque tem às vezes a falsa ideia de que é difícil. E aqui a gente, lendo, a gente percebe que não é difícil. Agora é trabalhoso. É trabalhoso porque demanda de nós esse esforço de ter que ler, de refletir, perdão, para podermos entender o que os espíritos superiores querem dizer, querem nos ensinar. Então não dá para poder abrir mão disso aí e trocar, às vezes, por histórias somente, que são maravilhosas, mas elas vêm nos assim, trazer um prazer na leitura, traz também conhecimento, mas é importante que a gente faça essa crítica, né? Que a palavra correta é essa mesmo, que a palavra crítica quer dizer separar para distinguir. Então, cabe a gente, com conhecimento espírita, ler todas as outras obras e perceber ali se aquilo realmente caminha com o trabalho dos espíritos superiores. Porque a ideia que Kardec traz não é uma ideia preconcebida, não vem dele. Ele foi investigar o que estava acontecendo, o fenômeno mediúnico, ou fenômeno espírita, como foi chamado por ele, e dali ele foi tirando as lições, foi dialogando com o mundo espiritual para construir a primeira obra, o Livro dos Espíritos, e a partir do Livro dos Espíritos e ainda com o trabalho de diálogo com o plano espiritual, ele foi construindo, comparando com o que nós temos aqui no planeta Terra, o que à época lhe estava à disposição, porque ele era um grande intelectual, um cientista mesmo, para poder construir essa obra pedagógica que é o Espiritismo, de uma maneira que pudesse ser a mais fácil no sentido de acessível às pessoas. Não é uma palavra ou outra incomum que a gente encontra que ela deve nos afastar desse trabalho que devemos ter. Então, é por aí, né, que a gente entende a importância da doutrina espírita quando a gente percebe que ela pode mudar a gente, mudar o mundo que existe em nós. E quando a gente se modifica, a gente ajuda o mundo externo também a modificar-se com o tempo, porque na natureza nada dá saltos. Mas hoje, querido amigo ouvinte, nós vamos passar para um novo tema. Nós fechamos no programa passado, né, no item 61, os assuntos vinculados aí à possessão, à obsessão, que fomos lendo e comentando a respeito. E hoje o título dos assuntos que a gente vai iniciar é Dos Homens Duplos e das Aparições de Pessoas Vivas. O que seria isso, né? Então nos ensina nosso querido Allan Kardec. É fato provado e perfeitamente explicado que o espírito, desprendendo-se do corpo vivo, pode mostrar-se fora dele, auxiliado pelo envoltório fluídico perispiritual. A teoria, de acordo com a experiência, ensina que esses fatos se produzem durante o sono ou a inatividade dos sentidos corporais. Mas os fatos seguintes, se verdadeiros são, demonstram que eles podem produzir-se mesmo na vigília, ou seja, acordado. Nós os extraímos da obra alemã, cujo título é
Os fenômenos místicos da vida humana, por Maximiliano Perti, professor da Universidade de Berne, publicada em 1861, em Leipzig e Heidelberg. Então, iniciando aqui, né, o número 1. Um proprietário de campo foi visto por seu cocheiro na estrebaria, com os olhos fitos nos animais, ao tempo em que estava comungando na igreja. Conhecedor do fato, referiu-o ao cura, que lhe perguntou no que pensava ele quando comungava. O cura eram pessoas que tinham, como diz o nome, né, um potencial de auxílio, né, às pessoas que não estavam muito bem. Então eles tinham um potencial vinculados à questão, né, da saúde, da cura mesmo. E por isso aqui é o que foi mencionado, né? Então, repetindo aqui, conhecedor do fato, referiu-o ao cura, que lhe perguntou no que pensava ele quando comungava. Para dizer a verdade, respondeu, eu pensava nos meus animais. Eis explicada a aparição, redarguiu o padre. O padre estava com a razão, porque sendo o pensamento atributo especial do espírito, este deve achar-se onde estiver o seu pensamento. Deu para entender, né, querido amigo ouvinte? Ou seja, nós, ou a pessoa, o espírito, vai estar aonde o pensamento dele está. Isso faz a gente viajar aqui nas ideias, porque todos entendemos isso, todos somos espíritos. Todos nós. E o espírito, ele é imortal. O espírito, como disse Jesus a Nicodemos, né, em relação à questão do ensinamento da reencarnação, né, que o espírito age onde quer. Algumas traduções vêm só para onde quer. Então a gente percebe que o espírito, ele pode estar circulando, né, caminhando por aí. Então, quando o pensamento que faz parte de nós, que somos espíritos, vai longe, em tese a gente entende que a gente também vai longe com ele. Então é uma emanação. O pensamento, ele não fica restringido somente dentro da nossa cabeça, que é a sensação que a gente tem que o pensamento está na cabeça. E somente. Mas isso porque estamos na situação de encarnados. Um corpo físico que limita a ação e a liberdade do espírito, e, ao mesmo tempo, ele constrói para a gente, né, uma habilidade de percepção. Então, onde o pensamento está, o espírito também ali estará. Isso já fica uma dica importante para nós, até em relação às nossas questões de ordem emocional, ou dos nossos problemas emocionais, e assim por diante, né? Os problemas que existem no dia a dia. Então, dito isso aqui, nesse comentário, né, a gente vai continuar aqui mais um pouquinho esse texto que parece ser muito curioso, né, para todos nós entendermos essa ideia, né? A questão, continua Kardec, é saber se, no estado de vigília, o desprendimento do perispírito pode ser de tal maneira que produza uma aparição, o que implicaria num desdobramento do espírito, em parte animado o corpo fluídico e em parte animando o corpo material. Até corrigindo aqui, em parte animando o corpo fluídico e em parte animando o corpo material. Isso não teria nada de impossível se considerarmos que, quando o pensamento se concentra em um ponto remoto, o corpo só age maquinalmente, por uma espécie de impulsão mecânica, o que acontece sobretudo às pessoas distraídas. O corpo, em tais casos, não é animado senão da vida material.
pois a espiritual acompanha o espírito. É, consequentemente, provável que o homem em apreço tenha tido, no momento, uma grande distração, preocupando-se mais com os seus animais do que com a multidão. Este novo fato pertence à mesma categoria, apresentando, entretanto, uma particularidade mais notável. 2. O juiz de comarca, J, pontinho, 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 aqui não tem necessidade, e uma coisa que Kardec sempre procurou fazer é preservar certas coisas. Até em relação a determinados nomes, às vezes ele cita alguns nomes de médiuns, como a senhora Costel e alguns outros, mas Kardec sempre evitou esses excessos, que é uma forma também de auxiliar, de ajudar o médium a não se corromper por conta do excesso de vaidade. Não é qualquer um que lida, né, com tudo isso, com essa demanda, de maneira tão tranquila, né? Então, voltando aqui, o juiz de comarca J. Pontim Pontim mandou um seu empregado a uma povoação vizinha. Passado algum tempo, viu-o entrar, tomar de um livro da estante e folheá-lo. Perguntou-lhe abruptamente por que já não tinha partido. A estas palavras, o empregado desaparece. O livro cai por terra. O juiz coloca-o numa mesa, aberto, como tinha caído. À noite, quando de volta o empregado, perguntou-lhe se lhe acontecera alguma coisa na viagem e se não havia voltado do caminho ao lugar onde se achava. Não, respondeu-lhe o empregado. Fiz a viagem em companhia de um dos meus amigos e, atravessando a floresta, tivemos uma pendenga acerca de uma planta que achamos, dizendo eu que, se estivesse em casa, lhe mostraria a página de Linneu, que provaria as minhas razões. Era aquele o livro que se achava na mesa, sendo a página em que estava aberto precisamente a indicada. Embora extraordinário seja o fato, não se pode reputá-lo materialmente impossível, pois que longe estamos de conhecer todos os fenômenos da vida espiritual. A sua confirmação, porém, é uma necessidade. Seria imprescindível conhecer o estado do corpo no momento da aparição. Até nova prova, não podemos admitir um fato daqueles achando-se o corpo em atividade inteligente. Interessante, né? A gente está lendo direto, que é para a gente não perder essa essência, né, do conteúdo kardeciano. E vamos repetir aqui, amigo ouvinte, para ficar bem claro. Embora extraordinário seja o fato, não se pode reputá-lo materialmente impossível. Essa questão de a pessoa estar num lugar e ser visto em outra. Pois que longe estamos de conhecer todos os fenômenos da vida espiritual. A sua confirmação, porém, é uma necessidade. Claro, né? Então seria imprescindível conhecer o estado do corpo no momento da aparição. Até nova prova, não podemos admitir um fato daqueles achando-se o corpo em atividade inteligente. Então, tudo são as condições, né, para que a gente possa entender como acontecem, né? Mas extraordinários ainda são os fatos seguintes, a cujo respeito confessamos ter dúvidas. Compreende-se que é fácil um terceiro ver a aparição, mas o próprio, e nas circunstâncias abaixo mencionadas, é difícil de aceitar. Então, realmente, né? Então, se a pessoa está
está na vigília, ela estar no outro lugar ao mesmo tempo é mais complexo a questão, né? Lembrando aqui que Kardec extraiu esse conteúdo de um outro, que ele confiava exatamente, né, desse conteúdo para poder trabalhar a ideia, tá? Então são textos do próprio Allan Kardec aqui, mas ele se utiliza textos de outras pessoas que falam uma linguagem semelhante e que estavam de acordo, né, na intenção de buscar conhecimento com o que ele realizava. Então, só lembrando aqui que é um texto do Maximiliano Perty, que é professor da Universidade de Berne e que foi publicado no ano de 1861 em Leipzig e em Heidelberg. Então, Kardec trazendo aqui o texto, né, que ele dá continuidade aqui à ideia. 3. O secretário do governo, Triptis, em Weimar, dirigindo-se à chancelaria para buscar uns papéis de que tinha grande necessidade, encontrou-se já sentado na sua cadeira, tendo nas mãos os papéis de que necessitava. Espantou-se do que viu, voltou à casa e mandou o criado buscar os papéis no lugar onde os guardara. O criado obedeceu e viu também o amo sentado na sua cadeira. 4. Becker, professor de matemática em Rostock, estando à mesa com alguns amigos, provocou uma questão de teologia. Correndo à biblioteca em procura de uma obra que devia decidir da questão, viu a sua própria pessoa no lugar que costumava ocupar. Olhando por cima do ombro daquele outro, que era ele próprio, viu mostrar-lhe a seguinte passagem da Bíblia, que estava aberta: arranja os teus negócios, porque estás para morrer. Voltou-se para os amigos, que, aliás, não conseguiram convencê-lo de que fosse aquilo uma loucura, e no dia seguinte expirou. Faleceu, né? 5. Ropac, autor da obra Materiais para o Estudo da Psicologia, diz que o abade Steinmetz, tendo visitas em casa, viu-se ao mesmo tempo no jardim, seu lugar favorito. Apontando para a aparição, esta disse-lhe: aqui está o Steinmetz, imortal. Lá está o mortal. 6. F. Pontinho, da cidade de Z. Pontinho, que são abreviaturas que Kardec muitas vezes ele não quer mencionar diretamente o nome da pessoa, né? Então ele faz assim para que a pessoa saiba que é dela que está sendo comentada a questão, né? Então F. Pontinho, da cidade de Z. Pontinho, que depois foi juiz, achando-se, quando o moço no campo, passeando com a filha do dono da casa, teve, a pedido dela, de ir buscar o chapéu de sol que ela esquecera no quarto. Dirigiu-se para a casa e lá viu, sentada à sua mesa de trabalho, a jovem senhora, que estava mais pálida do que era e olhava para ele. F. Pontinho, pontinho, apesar de sentir medo, tomou o chapéu que estava junto dela e levou-o. Vendo-o desconcertado, disse-lhe a ela: confesse que viu alguma coisa, que me viu, porém não se arreceie, pois não estou para morrer. Eu sou dupla. E aí tem aqui a significação no alemão, né? Pessoa que se desdobra. Pensava eu no meu trabalho e muitas vezes tenho visto a minha imagem ao pé de mim. Com isto, nenhum mal fazemos. O conde D,
e as sentinelas supuseram uma noite ter visto a imperatriz Isabel da Rússia sentada no trono, na sala imperial, em vestimenta de grande gala. Ao tempo em que ela se achava deitada dormindo. Coisa interessante, né? A dama de honra, que estava de serviço, tendo visto o mesmo, correu a despertá-la. A imperatriz dirigiu-se à sala do trono e aí viu perfeitamente a sua imagem. Ordenou a uma sentinela que fizesse fogo e a imagem desapareceu. A imperatriz morreu 3 meses depois. E aqui, né, desse item 7, nós não vamos ler o próximo, porque o nosso tempo já está esgotado, mas aqui fica a ideia, né, dessas informações, e mais adiante Kardec vai tecer mais comentários a respeito. Então, querido amigo ouvinte, ficamos por aqui, e essa nossa última fala seria aquilo que normalmente fala-se nas televisões, né? Cenas do próximo capítulo. Vamos aguardar então. Muita paz a todos e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez, de volta ao programa Luz da Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós ainda estamos aqui no comecinho, na introdução e na parte que trata da universalidade do ensino dos Espíritos. E vamos dar continuidade a essas explicações que Kardec traz para nos mostrar os critérios que ele usou para nos trazer todo esse conhecimento. O trabalho que ele teve deve ter sido um trabalho muito grande. Por quê? Com as dificuldades que havia naquela época. Imagine, ter que escrever todas essas coisas na pena, molhando o tinteiro, escrevia 2 palavras, molha a pena no tinteiro. Não existia gravador, não existia máquina de escrever elétrica, muito menos computador. Então, trabalho, e a luz de vela, o lampião. Então, gente, um trabalho muito grande. E ele está tendo o critério de nos mostrar aqui como foi feito, pelo menos da parte dos espíritos. Ele não está citando o trabalho que ele teve. Eu que estou citando. Mas ele fala o trabalho dos espíritos, que ele teve realmente muita inteligência para deixar isso tudo bem explicadinho, bem codificado, como nós costumamos falar aqui na doutrina, né? Mas esse trabalho dele, para mim, foi espetacular. Então segue aqui ainda essa parte da universalidade do ensino dos Espíritos. Os princípios explicados anteriormente, acima, não resultam de uma teoria pessoal. São a consequência obrigatória das condições em que os Espíritos se manifestam. É evidente que, se um Espírito diz uma coisa no lugar, enquanto milhões de outros dizem o contrário em outro lugar, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único a ter tal opinião. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria ilógico da parte de um espírito, quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão
se eles não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselho que se aguarde a confirmação. Isso aqui é crucial. Porque isso aqui não se trata, como diz Kardec, de uma teoria pessoal, nem dele, nem de um espírito específico ou de um pequeno grupo de espíritos. Essa é a garantia que nós temos de que eles estão muito perto da verdade. Porque a condição que esses espíritos usaram para nos trazer é que dá como reflexo isso. Como diz aqui, é claro que se um espírito diz alguma coisa num lugar, ele diz algo, traz essa informação, mas milhares de outros espíritos em outros lugares dizem o contrário. O que a gente pode imaginar? Quem é que pode estar certo? Centenas de espíritos falando em diversos lugares uma coisa e um outro sozinho no lugar falando o contrário. Isso é lógico que nós temos que ficar com aquela maioria. E ainda dizem mais. Se os espíritos verdadeiramente sábios, aqueles que têm muito conhecimento, não estão totalmente esclarecidos sobre um fato, porque eles não têm o domínio de tudo no universo. São espíritos com muito conhecimento, mas sempre tem coisas ainda a serem aprendidas. Eles podem não se sentir confortáveis de fazer uma declaração, uma afirmação sobre um assunto que eles ainda não estão totalmente senhores disso. Então eles sempre dão a informação, é a minha opinião, mas vocês podem buscar outras fontes. Há muitas mensagens aqui que o Espírito fala isso. É a minha opinião, pessoal. Porque é o certo. E nós não vamos buscar outros, nós aqui vamos dar continuidade ao processo. Você que naquele ponto, Kardec não teve chance de que outro Espírito falasse, ou porque todos os outros vão também ficar com dúvida. Então nós vamos aguardando as coisas, que talvez muitas coisas dessas coisas, hoje, nós já temos como esclarecido. Por grande, justa e bela que seja uma ideia, é impossível que congregue desde o início todas as opiniões. Isso também é fato. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para a maior realce da verdade, e convém que se produzam desde logo, para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritas que alimentarem quaisquer temores a esse respeito podem, portanto, ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Eu gosto muito dessa expressão que Kardec usa aqui, a força das coisas. Porque muitas vezes nós encontramos dentro do nosso próprio meio, às vezes, opiniões, vamos dizer, meio contraditórias com o que, pelo menos no meu ponto de vista, é o correto. Tudo bem, é o direito de todos, né? Nossos co-irmãos podem ter uma opinião sobre um ponto que não está totalmente esclarecido, não foi totalmente bem trazido, ou não é uma coisa tão relevante para o nosso aprimoramento moral. Pode até ser relevante para o nosso aprimoramento intelectual. É mais uma coisa que se sabe, tudo bem, não é? O saber não ocupa lugar. Então, mas para nossa ascensão moral, que é o objetivo primeiro da doutrina, é a nossa evolução moral. Porque dela vai decorrer no futuro a nossa vida feliz, né? O intelecto tem que ser usado para aprimorar a nossa moralidade. Então, muitos pontos não são importantes, são supérfluos, não são, assim, não devem ser deixados de lado, mas não são o ponto crucial. Então, nesses pontos, pode ver que um grupo de espíritas tem uma opinião, outro grupo tenha outra opinião. Mas, se for uma pretensão isolada, a força das coisas vai fazer esse esclarecido. Porque ninguém pode se contrapor às coisas, a força que as coisas têm, a verdade, os esclarecimentos, as novas informações. Isso é uma avalanche incontrolável. Então essas pessoas vão pouco a pouco, ou mudam de ideia, ou levam consigo para sempre lá para o túmulo a sua opinião. E esperamos que
espiritualidade se esclareçam. Eu mesmo, nesse tempo todo que eu convivo com a doutrina espírita, eu já vi muitas opiniões sobre pontos que, no decorrer da minha própria existência, já foram deixados de lado pela maioria. Porque as coisas estão aí, a lógica, o entendimento, o bom senso, mostra que aquilo não está correto. A gente também não precisa ficar discutindo, tentando convencer. Vamos deixar que as coisas se esclareçam por si mesmas. E fatalmente vão ser, porque se as coisas estão certas, elas vão vencer. A questão com a verdade, então, se algum de nós, isso acontecer comigo, com qualquer um, temos um pensamento sobre algum determinado assunto e não está correto, o tempo vai mostrar para nós mesmos que estava errado. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. São muitos anos que eu lido com a doutrina, desde criança, desde que eu nasci. Então, muitas coisas que eu pensava antigamente, já hoje penso diferente. Então, eu às vezes falo isso, em algumas palestras que eu participo, eu falo isso. Porque muitas coisas, eu digo, olha, esse pensamento, eu já tive esse pensamento, já pensei assim, hoje eu já penso diferente, porque veio o esclarecimento para mim pelo meu entendimento com a própria doutrina. Ou outras pessoas que sabem mais que eu, conversando com elas, eu vi que eu estava errado. Isso não é nenhum desdouro, gente. Não será a opinião de um homem que se aliarão outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que venha impor-se a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Esse, o caráter essencial da doutrina, essa sua força, sua autoridade. Então, é isso aqui, está até em itálico aqui escrito. Não será a opinião de um homem que se aliarão a outros. Quer dizer, não é a opinião de um homem que será receber a aliança de outros. A opinião de um homem só. Mas a voz unânime dos espíritos. Então, não é um homem que está falando, não é um espírito que está falando. São diversos espíritos. Aí é muito mais plausível que essa opinião tenha ressonância maior. Então, quis Deus que sua lei se assentasse em base inabalável, e foi por isso que não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Exatamente. Não foi um homem só que trouxe as informações. Porque o homem, ele não é que esteja agindo dolosamente, mas ele pode realmente estar enganado, na mais santa intenção, está trazendo uma informação incorreta. O mais certo seria ele mesmo investigar, procurar consenso com outras pessoas ou outros espíritos para se basear em divulgar aquela informação. Mas nós temos nosso jeito, né? Vai a nossa vaidade. Então a gente acha que pode chegar e falar. Mas como é uma palavra de um só, é mais fácil nós deixarmos em quarentena, aguardando informações posteriores e confirmação. Se essa confirmação não vier, é melhor deixar de lado. Agora, se outras pessoas, outros espíritos forem confirmando aquilo, aí, bom, realmente essa pessoa trouxe algo que vale a pena. Diante de tão poderoso aerópago, que não conhece manobras nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que verão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nós quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só Ele, Deus, decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem tenha. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem só ou de um espírito? Menos do que a gota d'água que pode se perder no oceano, menos do que a voz de uma criança que a tempestade abafa. É isso aí. Então, diante de um poderoso
há uma poderosa reunião, uma poderosa assembleia que não conhece manobras, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações. Então, está dizendo isso, essa assembleia, esse conjunto de espíritos, não conhece, não tem rivalidade entre eles, não há seitas, não há nações, não há nada que possa vir quebrar o que eles estão passando. Todas essas ambições, todas as pretensões dessa supremacia individual, que nós quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os decretos soberanos pelas nossas ideias. Está dizendo que ele mesmo, se tivesse vontade, tivesse querido trazer suas próprias ideias para pôr aqui, seria afastado as ideias do próprio Kardec. Ele está dizendo isso. Se fosse ideia dele, fatalmente também não seria aceita. Claro que se fosse verdade, estaria como os outros. Mas se a ideia dele diferente da dos espíritos, não seria aceita. Nesse ponto ele foi humilde. Não dá para mim. Eu tenho que confiar no que eles estão passando. A opinião universal, eis o juiz supremo o que se pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma dessas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho do homem. Mais uma vez, o nosso orgulho, nossa vaidade, quer se sobrepujar a tudo, né? O conjunto harmonioso já se esboça. Esse século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porque, daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso não se dá, aquele que flutua entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. É um indício como do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de que qual dos dois sistemas prevalecerá. Então nós sempre vamos ficar balançados, eventualmente, entre dois sistemas. O sistema trazido por uma individualidade, seja encarnada, seja desencarnada, e o sistema trazido por todos os espíritos. Nós vamos pesar e ver quem é que tem mais probabilidade de estar certo. Nós temos que pensar isso. Ouvimos qualquer opinião. Ah, mas foi o espírito fulano que disse isso. Foi o médium fulano que trouxe isso. Tudo bem, não vamos discutir nem afastar, mas vamos comparar com o que trouxeram vários espíritos, vários médiums. E aí nós vamos ver quem mais tem probabilidade de estar certo. Nós é que vamos fazer esse julgamento. Nós não vamos nos arvorar a ser nós o conhecedor de toda a verdade. Por isso nós temos que cair para o lado da maioria. Ah, mas a maioria pode estar errada. Mas é muito mais difícil a maioria estar errada do que um indivíduo só estar errado. Eu não vou dizer que todos são assim, mas desde a época que esse conjunto de informações foi publicado até hoje, volta e meia sempre aparece uma outra seita, um outro modo de pensar, uma nova filosofia, às vezes até saída de pessoas que participaram do nosso meio espírita, trazendo uma informação diferente, mandada pelo espírito fulano. Tá bom, vamos ouvir, porque esse espírito fulano tem muitas coisas boas também. Não são espíritos que vêm aqui trazer só coisas erradas. Mas no bojo há coisas ali que a gente tem que ficar com certa cautela. Todos eles. Eu não ponho a mão no fogo por nenhum deles. Todos tem sempre ali alguma coisa que bate de frente com o que está trazendo na doutrina. Eu prefiro ficar com a doutrina. Porque não é um espírito. São diversos espíritos. Então eu confio nisso que ele está propondo aqui. Eu já ouvi muitas seitas sendo criadas, dissidências sendo criadas, seguir só o que esse espírito propôs. Tudo bem, tem coisas, eu já estudei a maioria deles.
Mas chega um ponto que eu vou estudando, começa a aparecer algumas coisas que isso aqui não me bate bem com... Primeiro, não bate bem com o Evangelho do Cristo. Isso não bate bem com a doutrina dos Espíritos. Tem algo aqui que não está encaixando. Eu insisto, continuo lendo. Aí chega mais uma, mais outra, geralmente eu abandono. Mas fico com algum conhecimento da proposta daquele Espírito. Aí vejo pessoas defendendo, fala, tudo bem, tem coisas boas, e falo sempre, tem coisas boas, claro que tem. Todas as religiões têm, não só esses dissidentes do Espiritismo, mas toda religião tem. Eu estudo algumas, não sou profundo conhecedor, eu procuro conhecer alguma coisa delas e pego muitas coisas ali que eu uso até para mim, pessoalmente, para aprendizado, meu aprimoramento moral, principalmente, e intelectual, menos um pouco. Mas eu aprendo muitas coisas com diversas seitas orientais, ou mesmo aqui do nosso mundo ocidental, antigas ou contemporâneas. Eu gosto disso. Mas tem a coisa ali que eu digo, isso aqui eu vou passar popular, que não está de acordo com o meu critério de julgamento. Ah, mas Antônio, o seu critério pode estar errado. Claro que pode. Mas eu tenho que confiar no meu critério. Né? Como é que eu vou não confiar no meu critério? Se eu mesmo não confio, eu tenho que mudar o meu critério, tenho que mudar meu pensamento. Como é que eu vou conviver com algo que eu sei que está errado? Ah, eu sei que está errado, mas vou aceitar. Não pode ser. Se eu aceitar, eu tenho que estar convicto que aquilo está certo. Não, isso aqui está errado, mas eu vou concordar. Não tem como. Acho que ninguém faz isso. Todo mundo tem que estar com o seu critério, seu conhecimento realmente concordando com aquilo. Ah, mas meu critério está errado. Aí o tempo vai mostrar que o seu critério está errado, você vai mudar o critério. Eu sempre sou assim, porque se alguma coisa eu descubro que eu estava errado, eu mudo para o certo. Porque alguém me ensinou, opa, não é bem assim, Antônio. É assim, assim, assim. Então, eu vou mudar para o novo modo de pensar. Então, abandono aquele antigo. Então, geralmente eu fico sempre com o certo. Não porque eu sei tudo, que eu criei tudo, mas porque eu aprendi com quem sabe mais. E aqui mesmo, nesta rádio, eu convivi com muitas pessoas aqui, faziam programas aqui, hoje já não estão mais aqui entre nós. Aprendi muito com essa gente quando eu cheguei aqui na rádio. Eu tinha meu conhecimento que eu aprendi sozinho praticamente, ou com a minha mãe, ou com uma tia que eu tinha que comandava as nossas reuniões. Aprendi muito com ela e com os espíritos que eles apareciam lá. Mas era uma coisa muito fechada, muito pessoal, muito familiar. Eu vim ter contato aqui com vocês, com o público. Eu achei que aquele conhecimento meu não era o suficiente para poder passar para adiante. Aí, conversando com as outras pessoas que estavam aqui na rádio, não vou citar um por um porque eu vou esquecer alguns, mas vocês sabem bem, os antigos aqui reconhecem, todos que passaram aqui trouxeram para mim ensinamentos fabulosos. Então eu fui mudando muitas coisas que eu pensava era bem assim, assim e tal, e fui mudando. Então pode ser que no futuro ainda outros venham para cá e me ensinem mais coisas. Eu confio muito nessas pessoas que estão aqui na rádio hoje, mais jovens, estão fazendo um trabalho belíssimo aqui, não só administrativamente, economicamente, financeiramente, mas também doutrinariamente. Eu escuto os programas aqui. Muita coisa boa que se aprende aqui. Também não vou citar nomes que eu posso esquecer alguns. Mas vocês conhecem. A maioria dos programas aqui, as pessoas, e o público reconhece que eles estão falando certo. Eu já também mudei muitas coisas aqui com pensamentos de pessoas que convivem conosco aqui. Eu espero que vocês sejam assim também. Vão mudando o seu pensamento para melhor à medida que vão conhecendo coisas novas e vão desfazendo dúvidas, pensamentos errados. Não por maldade, mas porque não entendeu direito, isso é normal. Para isso nós estudamos aqui, para isso nós estamos recomeçando o estudo do livro. Estou aqui há 25 anos estudando esse livro aqui. Então quantas vezes já recomecei? Não tem nem como contar isso. Mas por quê? E toda vez que eu passo de novo por aquele mesmo ponto, eu já estou falando diferente. Eu tenho gravações antigas. Às vezes eu comparo o mesmo texto que eu gravei antes, há 10, 15 anos, e com hoje, Antônio, você pensava diferente, é verdade. Então,
É assim que eu acho que funciona, por isso que eu sigo esses ditames trazidos por Allan Kardec. Mas por hora vamos ficando por aqui, desejando a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.